falando sobre Manaus. Um documento da Advocacia Geral da União mostra que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas 10 dias antes de a crise estourar. O ofício da Advocacia Geral da União atendeu a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na sexta passada, o ministro cobrou um plano para o enfrentamento da crise de saúde em Manaus e deu um prazo de 48 horas para a resposta. A medida foi tomada em uma ação apresentada pelo PT e pelo PCdoB. De acordo com a AGU, na última semana de dezembro de 2020, o acompanhamento da situação sanitária relativa à cidade de Manaus revelou aumento significativo no número de hospitalizações. A partir disso, ainda na primeira semana de janeiro, segundo a AGU, o Ministério da Saúde providenciou reuniões de seu secretariado, realizadas entre 3 e 4 de janeiro de 2021. E entre as conclusões do Ministério estava a de que há possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias, o que pode provocar aumento da pressão sobre o sistema entre o período de 11 a 15 de janeiro. A AGU afirma que, até então, o Ministério da Saúde não havia sido informado da crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus, ciência que apenas se operou em 8 de janeiro por meio de e-mail enviado pela empresa fabricante do produto. A White Martins, principal fornecedora de oxigênio para hospitais de Manaus, enviou a mensagem no dia 7 de janeiro à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amazonas. No assunto, o aumento do consumo dos gases medicinais durante a pandemia da Covid-19, sugestão de plano de contingência. E que, considerando a essencialidade do produto em destaque, a empresa recomenda que a Secretaria do Estado identifique e faça aquisição de volumes adicionais ao contrato diretamente de um outro fornecedor que seja capaz de aumentar a disponibilidade do produto nas áreas críticas. Apesar de o Ministério da Saúde estar ciente do agravamento da situação no Amazonas desde o fim do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello só foi pessoalmente ao estado com a crise já instalada, dia 11 de janeiro. Dias depois, em encontro com prefeitos em Brasília, afirmou que não havia aeronaves para levar oxigênio para o Amazonas. Mais tarde, ao contrário do que disse antes, reconheceu que os aviões estavam indo para Manaus. No documento da AGU, enviado ao Supremo, a AGU listou ainda ações adotadas pelo Ministério da Saúde para ajudar o Amazonas. Uma delas é o envio de medicamentos para a Covid em janeiro de 2021. 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Medicamento que não tem embasamento científico no tratamento da Covid-19. O entendimento foi reforçado ontem na reunião que autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford. Servidores da Anvisa apontaram a falta de alternativa terapêutica no combate à Covid, diferentemente do que afirma Bolsonaro ao defender, por exemplo, o tratamento precoce com hidroxicloroquina. Esse especialista em gestão em saúde afirma que houve lentidão do Ministério da Saúde em coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. É papel do Ministério da Saúde fazer esse monitoramento e, na medida em que tem informação, desencadear uma ação para dar suporte aos estados, aos municípios, né? Então, se o Ministério não fez isso, ele foi diretamente responsável pelo agravamento da situação que aconteceu. Deveria ter tomado medidas para dar apoio ao Estado e à Prefeitura, no sentido tanto de fazer a contenção da transmissão, como ampliar a capacidade de resposta. O que o Ministério fez? Orientou o tratamento precoce, que não há evidência científica da sua efetividade. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Ministério da Saúde abra um inquérito epidemiológico e sanitário para apurar as causas do colapso no sistema de saúde de Manaus. A PGR já abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas, especialmente em relação à crise de oxigênio. Se for confirmado que ele soube com antecedência do problema, ele pode ser investigado por suposta omissão. O ministro tem 15 dias para se posicionar. Na semana passada, em outra frente, Ministério Público e defensorias entraram com uma ação na Justiça para obrigar o governo federal a adotar medidas para reverter esse cenário de crise no Amazonas.
E hoje, a Justiça Federal do Amazonas determinou que a União, que coordena as ações em saúde, regularize imediatamente o fornecimento de oxigênio para o estado enfrentar a pandemia do coronavírus. E ordenou medidas como identificar e reativar as usinas localizadas no Amazonas para a produção de oxigênio utilizável nas unidades de saúde. A juíza afirma também que a União precisa reconhecer a relevância das medidas de isolamento social e restrição de atividades determinadas pelo governo local. Mostrou mais cedo que, segundo um ofício da Advocacia Geral da União, o governo federal sabia do eminente colapso do sistema de saúde do Amazonas 10 dias antes de a crise estourar. A posição da Advocacia Geral da União foi uma resposta a uma determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Pois, agora há pouco, o ministro cobrou da União um plano mais claro e detalhado das estratégias que pretende desenvolver para o enfrentamento da situação no estado. Segundo Lewandowski, o plano deve ter discriminados as ações, os projetos e as parcerias correspondentes com os recursos e prazos, como ele determinou na semana passada.